Espírito Santo e o poder para mudar. Então, a ideia hoje é entender um pouco mais sobre o papel do Espírito Santo e como ele atua na nossa vida. Nada melhor, então, que antes convidar ele para essa noite, para que nós possamos ter uma boa mensagem. Então, mais uma vez, peço que curvem as vossas frontes e vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por mais essa noite, por podermos estar aqui unidos e que a mensagem que eu trago aqui, Pai, ela seja esclarecedora, para que nós possamos entender o papel do Espírito Santo na nossa vida, no Teu plano. Que Ele possa se fazer presente na noite de hoje, tocando no coração de todos os membros presentes, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida que a gente se depara e entende que aquilo ali muitas vezes não era o correto e a gente busca tentar fazer o certo. Muitas vezes um hábito errado, muitas vezes um pecado que a gente sabe que a gente está cometendo, um comportamento que não é correto, mas às vezes a gente fala assim, mas é só uma coisinha nada demais, é só uma coisinha que eu faço aqui que não tem tanta importância. Ou até mesmo no nosso relacionamento espiritual com Deus. E entendendo que a gente tem esse problema na nossa vida, a gente tenta solucionar esse problema, mas parece que a gente sempre volta no mesmo lugar e começa a repetir aqueles hábitos, mesmo que a gente tenha tentado a todas as nossas forças resolver aquele problema. Hoje, a ideia não é falar sobre o esforço humano e do que nós somos capazes, porque nós não somos capazes, mas sim sobre o poder do Espírito e como ele pode, na nossa vida, atuar e nos ajudar nessa circunstância. Nós vamos entender o papel do Espírito Santo, que a Bíblia trata dividindo em 3 áreas fundamentais. O primeiro é o Espírito Santo como sendo o nosso guia. O segundo, ele como sendo o nosso consolador. E o terceiro ponto e fundamental é ele quem é responsável por fazer a transformação na nossa vida. No livro Nisto Cremos, para quem não conhece, para quem não sabe, o livro Nisto Cremos, ele é um livro da igreja, onde nele se encontram todas as 28 crenças fundamentais que estão à base do que faz nós sermos adventistas. Lá, em um capítulo responsável justamente por falar sobre o papel do Espírito Santo, diz o seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que o Espírito Santo não é apenas uma força, ele é uma pessoa divina que tem papel ativo na salvação. O Espírito Santo foi ativo como o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Ele inspira os escritores da Bíblia, ele encheu a vida de Cristo de poder, ele atrai e convence os seres humanos e os que atendem a seus apelos. Ele renova e transforma a imagem de Deus. Para aqueles que têm interesse em entender um pouquinho mais, fica também a recomendação buscar esse livro. Para aqueles que têm acesso ao aplicativo 7Me, nele esse livro está disponível de forma online, gratuita, para vocês conseguirem ler e entender um pouquinho mais sobre isso. Indo para o texto base de hoje, eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês lá em João 16, do versículo 7 ao versículo 13. A verdade convém. Busque eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o princípio deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará
as coisas que eram de Deus. Amém. Dando um pouco de contexto para esse versículo, esse momento é o momento em que Jesus ele está ali reunido com os discípulos e ele está se despedindo. É o momento onde Jesus fala que ele irá subir ao céu e que deixará os discípulos ali para que eles realizem o trabalho. Então os discípulos, preocupados, com medo, perguntam: mas Senhor, você vai embora e o que vai ser da gente? Como a gente vai poder trabalhar sem você? A gente necessita, a gente precisa de você. E aí então que Jesus responde a eles: eu vou, mas enviarei o Espírito. O Espírito, ele é essencialmente uma parte de Deus. E diferente de Jesus, que estava andando ao lado dos discípulos, Jesus deixa claro aqui no versículo 8, que quando ele vier, ele não somente estará ao lado, mas o Espírito habitará em nós, para que nós possamos realizar o trabalho que deve ser feito. Logo no começo, no versículo 7, Jesus chama o Espírito de o Consolador. No original, escrito em grego, a palavra que é usada para Consolador é Paracletos, que significa ajudador, advogado ou até mesmo intercessor. O Espírito Santo é aquele responsável por interceder em nós. Fazendo um paralelo, imagine o quão poderoso isso é quando nós aqui intercedemos pelo nosso irmão. Nós estamos, ao interceder pelo próximo, pedindo, de certa forma, que da mesma forma como o Espírito habita em nós, para que nós possamos fazer a obra, que o Espírito possa atuar na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa também se arrependa dos pecados e dos erros cometidos e possa também ser mais um meio para levar a mensagem. Então, desde aquela época, o Espírito continua levando a mensagem. Só que, ao invés de estar na forma de Cristo físico aqui, ele está atuando em cada um de nós. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz o seguinte: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não podia estar em toda parte pessoalmente. Portanto, era para o interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito para ser seu sucessor na terra. Olha como isso é forte. O Espírito, ele é o sucessor de Cristo aqui na terra. Nós, desde aquela época, não estamos desamparados. Nós temos alguém a recorrer sempre que precisarmos. O Espírito, porque justamente ele está conosco, ele habita em nós. Jesus continua dizendo no versículo: quando ele vier, ele convencerá o mundo. O Espírito, ele mostra quem nós somos, tanto nas nossas falhas, quanto nos nossos erros, quanto no nosso caráter. O Espírito impressiona a mente e desperta a consciência. Pela influência do Espírito, o pecador é levado a ver o que o mal faz, quais as consequências do pecado. Ninguém se arrepende sozinho. Para que a gente possa se arrepender de alguma coisa errada que nós fazemos, nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Então, se alguma vez, nós já em algum momento se arrependemos de ter feito mal, significa que ali o Espírito Santo já está atuando na nossa vida, porque ele já está atuando justamente convencendo que aquilo que nós fizemos não é o certo. O Espírito Santo, ele representa a justiça, ele mostra o perdão e ele aponta para Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, ele também é juízo, ele mostra que existe consequência no nosso erro, mas com a certeza de que o mal já foi derrotado e que, esperando em Cristo, um dia nós poderemos encontrar. Sem o Espírito Santo, o ser humano justifica o erro, relativiza o pecado e vive no engano.
Jesus diz: Ele vos guiará em toda a verdade. Guia não é alguém que empurra você na direção. Guia é alguém que conduz, que mostra o caminho que deve ser seguido. Então, se o papel do Espírito Santo é nos guiar, cabe a nós, sabendo o caminho, decidir escolher aquele caminho. Não basta apenas pedir: Espírito Santo, me ajude a fazer a vontade de Deus, mas quando chega na hora de nós termos que tomar a decisão, nós não seguimos o caminho que foi apontado pelo Espírito Santo. Mais uma vez, o Nisto Cremos comenta o seguinte: o Espírito Santo ilumina a mente e ajuda o povo de Deus a compreender a Bíblia e aplicar os seus princípios na vida. E é aqui que é o ponto importante: o Espírito Santo nunca contradiz o que está na Bíblia. O Espírito Santo, ele não veio aqui só para consolar, mas ele também veio para transformar. A transformação, ela começa de dentro para fora. Deus não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Romanos 12:2 diz o seguinte: transformados pela renovação da mente. Então, primeiro, para que nossas obras e que nossas ações demonstrem que Cristo está na nossa vida, a primeira coisa que deve ser mudada deve ser a nossa mente, o nosso pensar, a forma como nós agimos. Para nós adventistas, a justificação, ela é instantânea. A partir do momento que se entendeu que o pecado foi feito e que foi perdoado, ao pedir para o Espírito Santo, esse pecado será perdoado. Mas não é porque esse pecado foi perdoado naquele instante que nós estamos salvos. A santificação, ela é um processo que envolve muito mais do que somente se arrepender do pecado e seguir para o próximo. A santificação, ela é um processo que vai além de cometer o erro. É cometer o erro e ficar atento para que numa próxima vez a gente não acabe caindo naquele pecado novamente. No livro Grande Conflito, Ellen White diz o seguinte: uma forma de piedade sem poder é inútil. A verdadeira religião envolve a transformação do coração. Não adianta também viver de aparência, fazer coisas boas por fazer. O fazer coisas boas, ele deve vir na nossa vida diretamente como um reflexo de uma mente e de um coração transformados pelo Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra poder, aqui, ela significa, do grego, dinamis. É poder real, vindo do Espírito. Poder para vencer o pecado, poder para permanecer firme e para testemunhar, para falar aos outros o que aconteceu com nós. Mais uma vez, Ellen White diz que quando o Espírito Santo controla a nossa mente, a nossa vida, ela é transformada. Mas dentro disso existe um problema. O problema é que o Espírito pode ser resistido. O homem pode ignorar a vontade do Espírito. A consciência, às vezes, palavras, apelos, circunstâncias podem nos levar a ir contra o que o Espírito diz pra gente. Deus não força ninguém a seguir o seu caminho. Esse caminho deve acontecer na nossa vida de uma forma natural. Mas então, como a gente consegue chegar a esse caminho? Um caminho onde a gente naturalmente viva em função do Espírito. Através de oração,
através da palavra, através da obediência e principalmente através da entrega. Entregando a nossa vida diariamente nas mãos de Deus, para que Ele nos ajude nessa jornada. O Espírito Santo, então, Ele nos guia, Ele consola, Ele convence e Ele nos transforma. Mas além disso, Ele também nos fortalece. Sem o Espírito, religião não significa nada. Com o Espírito, a nossa vida é transformada de maneira real. Eu queria então agora, seguindo para o final, fazer alguns convites. Primeiro, que se alguém aqui acha que está perdido e que precisa de direção, peça a Deus, busque a Deus todos os dias e peça para que Ele mostre o caminho certo, para que nós possamos seguir o caminho certo. Se por algum motivo você acha que precisa de consolo, que você precisa de um conforto, também peça a Deus. E o principal, se você acha que precisa mudar de vida, mais uma vez, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, porque Ele é o responsável por fazer essa mudança na nossa vida. A gente não tem que tentar sozinho seguir esse caminho. Nós precisamos do Espírito Santo. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar.
que o Senhor enviou, o Senhor deixou o teu Espírito aqui na terra. Amém. Que o seu Espírito possa trabalhar em nossa vida, que nós possamos permitir que ele trabalhe em nossa vida. Amém. Que nós possamos nos lembrar todo dia de convidar o Espírito para estar conosco, para que nós possamos ter nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso ser transformado pelo Espírito. Amém. Que nós possamos viver uma vida caminhando cada dia mais com Cristo, na sua direção. Que o Senhor nos proteja, nos guarde agora na volta para casa. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.